Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos da escatologia consumada, preterismo completo aqui do Brasil. Já há 12 anos ensinando essa verdade tão importante e tão relevante para a fé cristã, não é verdade? Tudo que se refere à vinda de Cristo nas nuvens, à consumação do século, com certeza você obtém as respostas necessárias aqui para a glória de Deus. Esse canal que tem sido instrumento de bênçãos e influenciado a muitos. Se você deseja investir em conhecimento, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de todas as nossas notificações e receba em tempo real as nossas atualizações de vídeos, postagens e lives que estamos fazendo com frequência, que só visa a te ajudar gloriosamente em louvor do nome daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Vamos então para mais uma reflexão, logo depois da vinheta. Muito bem, nessa oportunidade vamos falar a respeito da parábola da viúva importuna. A parábola da viúva importuna revela que o tempo da vinda do Filho do Homem seria certo e rápido. Não seria para a nossa geração do século 21. Vamos fazer a leitura do texto, Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que diz a palavra. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus se dirigindo aos seus discípulos, dizendo o seguinte: havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse em seu coração consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor aos seus discípulos: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha que parábola importante a respeito da parúzia, meus irmãos. É muito importante levar em consideração aqui que as parábolas do Senhor Jesus está sempre fazendo menção ao seu povo, as questões relacionadas ao seu tempo, à sua época, principalmente naquilo que tange o juízo que recairia sobre aquela geração. Essa é uma informação, infelizmente, negligenciada pelos muitos estudantes das Escrituras. E por isso fazem das parábolas de Cristo especulações apocalípticas, algo que nunca o Senhor se referiu, como também utilizam-se dessas parábolas para fazer alegorias de assuntos que também não se referem àquilo que Jesus falou nestas parábolas. É muito importante que se entenda que Jesus, mesmo sendo Deus, ele estava ali entre o povo judeu como o mensageiro de Deus. Embora seja uma grande verdade que suas palavras são para todos os homens e para todos os tempos e épocas, porém sua influência primária ela está diretamente ligada à sua própria geração. Com certeza, qualquer que seja a parábola que o Senhor Jesus tratou em sua época, ela tem que primordialmente nos trazer o sentido pelo qual ela foi originalmente tratada com os seus discípulos, com o povo de sua geração. Entendeu? Esse é um ponto muito interessante para que a gente possa observar nas interpretações destas parábolas, que infelizmente é muito negligenciada. Veja que o Senhor estava prestes a deixar seus discípulos como ovelhas no meio de lobos,
eles deveriam ser perseguidos, aflitos, odiados por todos os homens devido ao seu nome e devido à pressão que eles iriam sofrer por conta da perseguição, eles poderiam perder a coragem, eles poderiam falhar na caminhada, seus corações iriam desfalecer devido ao medo de tudo que estava acontecendo ou aconteceria em virtude da pregação do Evangelho. Nesta parábola, então, o Senhor Jesus vem encorajá-los e pede que eles pudessem orar sempre e nunca esmorecer, nunca desfalecer, pois a oração perseverante dos justos é poderosa e eficaz em todos os seus efeitos. Tiago 5,16. Então vamos analisar precisamente essa questão. Veja só, se a importunação de uma pobre viúva conseguiu constranger um juiz iníquo, sem princípios, a fazer o que era justo por direito àquela viúva, quanto mais Deus, o justo juiz, seria movido pelas orações de seus próprios filhos, escolhidos para fazer justiça a eles, devido a todo tipo de injustiça que eles estariam sofrendo devido às perseguições e os maus tratos dos seus algozes. Essa parábola é fantástica, pois define também a brevidade de tempo que o Senhor Jesus viria, pois o objetivo da perseverança na oração dos seus discípulos era que Deus viesse fazer justiça a eles na sua vinda, os sofridos, perseguidos daquela geração, aqueles que perseveravam em levar sua mensagem em louvor do seu nome do primeiro século. Aqui em Lucas capítulo 18, no versículo 8, vale muito bem a gente observar o que é que diz os últimos versos. Olha só que coisa interessante. Ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Os desinformados futuristas imaginam que o Senhor Jesus estivesse se referindo com isso à Terra no sentido físico, cosmos, e por isso persistem na rebeldia tola em ficar adiando a parúzia para um futuro cada vez mais distante do tempo. É importante entender que a Terra, neste verso aqui de Lucas 18:8, se refere ao povo de sua geração, ao povo de um tempo específico, tempo ou período de tempo marcado por sua característica moral e espiritual. Se refere ao povo do velho Aion. É isso que se deve compreender. Em Mateus capítulo 24, verso 35 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Como a terra passaria um dia e as suas palavras não passariam? Se for a terra física, como ficaria então aqueles que ouviriam as palavras que jamais passariam, se fosse realmente o sentido físico da terra que iria passar? Falo melhor sobre essa questão no vídeo A Contradição do Tempo da Parúzia, que aparece logo aqui em cima no card. Depois você acessa e dá uma olhadinha nessa questão do céu e a terra que passaria, tá certo? Então veja, a terra aqui de Lucas 18:8 não tem nada a ver com o mundo cosmos. Era com referência ao mundo Aion, o antigo Aion, que terminaria com a vinda de Cristo nas nuvens do céu, ocorrida em 70, com a queda de Jerusalém. Nosso Senhor Jesus, ele discursou com os seus discípulos sobre a destruição que se aproximava de Jerusalém pelos romanos. Você vê muito bem isso mais na frente em Lucas 21. Era necessário então encorajá-los devido ao momento que eles iriam vivenciar, muitas dificuldades, os martírios dos discípulos, e esperar essa vinda. Com certeza era necessário plena convicção de justiça. Por isso que tratar da oração foi muito importante e eficaz naquela hora com os seus discípulos, para que eles pudessem ter a convicção que nada que aconteceria com eles passariam desapercebidos. Assim como não passou desapercebido a necessidade de justiça que teve aquela viúva diante de um juiz iníquo. Parafraseando os dizeres então do versículo 8, poderíamos entender o seguinte: Jesus dizendo: sim, eu digo a vocês, ele certamente irá vingá-los. Digo-vos que depressa ele vai fazer justiça aos seus escolhidos.
rapidamente. Não passará essa geração. Atentem como foi a viúva. Ela foi ouvida. Afinal, quando o Filho do Homem cumprir o seu propósito eterno do seu reino, achará fé na terra? Ou melhor, pessoas entre vocês que acreditem realmente no que eu tenho falado até agora? Entenderam bem essa questão da parábola em relação à questão do que aconteceriam na vida daqueles que perseveravam em seguir o Senhor? Está muito, mas muito clara esse respeito estampada nessa parábola. Na verdade, há uma estreita conexão em tudo que o nosso Senhor Jesus diz sobre qualquer tema de conversas nestas parábolas, que raramente escapa a um leitor atento a ligação que há de sua vinda e o preparo dos seus escolhidos para o grande dia do juízo de Deus. A destruição iminente sobre a nação judaica apóstata daquela geração, o julgamento do antigo céu e terra por sua rebeldia contra Deus e rejeição e assassinato até mesmo do Messias, como a perseguição dos seus escolhidos, não ficaria impune. As orações dos seus escolhidos seriam ouvidas com certeza rapidamente. Está muito claro isso ao longo dos discursos que o Senhor Jesus faz mediante as suas parábolas. É justamente nesse sentido que você passa a entender o que acontece com as 7 igrejas da Ásia Menor. Eles recebem as advertências de Deus, os fiéis que seguiam a Cristo recebem essas advertências pelo apóstolo João para que os fiéis de Deus ficassem firmes, perseverantes, pois Deus estava vindo e em breve faria justiça como assim o fez. Olha que coisa interessante no que está escrito em virtude do que aconteceu com a invasão romana a Jerusalém em 70, onde não ficou do templo pedra sobre pedra. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre ela. Apocalipse capítulo 18, no verso 18 ao 20 e também o verso 24. Então é isso. A parábola da viúva importuna é mais uma mensagem escatológica que aponta o tempo devido do cumprimento escatológico que viria dentro daquela geração. Se você gostou deste vídeo, não deixe de registrar o teu like, compartilhar com os teus amigos e contatos de redes sociais. É muito importante e com certeza que eles também obtenham essa informação tão gloriosa da parte de Deus às nossas vidas, não é verdade? E se você puder, faça aquilo que você faz de melhor, que é mandar aqui um comentário. Com certeza o teu feedback é muito importante para nós, como também para aqueles que estarão assistindo esse vídeo e ver que você compreendeu claramente, foi importante essa mensagem à sua vida, ao seu conhecimento da fé em Jesus. Tá certo? Fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.